Nós vamos começar uma nova série de mensagens. Essa não tem teaser, não tem videozinho de introdução. Então eu queria dar boas-vindas a quem nos assiste online, quem nos assiste depois. Tem uma grande comunidade que nos assiste depois, nos vídeos quando eles ficam na internet. E eu queria aproveitar e fazer um convite para você que está aí online, que está assistindo a gente depois, para que não ficasse só desse lado, viesse aqui também participar com a gente, né? Que é muito mais legal do que ficar online. Aqui tem calor humano, tem gritaria, tem tudo de bom. Aqui é ótimo, né? Um pastor berrando, maravilha. E enquanto nós estamos aqui, nós vamos conversar sobre... Não é apenas sobre nós. Essa é a série que nós vamos trabalhar nesses dias, né? Nós vamos, para os próximos domingos, nós vamos conversar sobre isso. Porque a gente trabalha com série, então há um entendimento de que se a gente pegar um assunto e for picotar ele, trabalhar ele com mais tempo, a gente consegue aprofundar melhor, né? Vamos lá. Não é apenas sobre nós. Que raio de série é essa? De que assunto nós vamos falar? O que é isso? Muitas pessoas entendem que viver o cristianismo, né, ser cristão, ser evangélico, tem a ver com ir à igreja. Aí os mais evoluídos falam assim, não, tem a ver com ir à igreja e fazer suas orações diárias, né, ter seu relacionamento pessoal com Deus. E aí tem um terceiro grupo mais evoluído ainda que fala assim, não, ser cristão tem a ver com você ir à igreja, você ter o seu relacionamento pessoal com Deus e ser honesto com as pessoas. Você tem que expor isso que você aprende, né? Você tem que ser honesto com as pessoas. Beleza. Só que se ser cristão se resumisse somente a isso, deixa eu te falar um negócio, isso entedia pra caramba. Sabe por que entedia? Porque é o seguinte, vir à igreja, você tá lá naquele compromisso, não tem fim, mano. É todo domingo. É todo domingo você tá ali. Aí de vez em quando dá uma falta aqui, dá uma falta ali, mas você tem o compromisso de eterno, até Jesus te levar. E chega uma hora que você fala assim, cara, eu quero um domingo livre. Não aguento. Aí se a igreja tem culto de manhã à noite, celebração manhã e noite, às vezes você reveza. Você vai à noite, às vezes vai de manhã. Por quê? Porque se torna um saco. Porque todo domingo. E se o pastor não tem criatividade para dar uma melhorada, porque assim, dizem os pastores mais experientes que cada pastor tem apenas 5 mensagens. O resto das outras, ele só muda as ilustrações, vai mudando as coisas, entendeu? Dizem os mais experientes. Eu ainda não cheguei a essa conclusão. Mas que só tem 5 assuntos que o cara é bom que ele fala. O resto ele só vai enrolando, só mudando. Não sei se é verdade. Mas você chega a um ponto em que você não quer mais ouvir falar de Moisés. Pô, Moisés de novo. Caramba, quem nasceu na igreja fala assim, mas desde pequeno eu ouço Moisés, já sei a vida de Moisés de cabo a rabo. Eu sei a cintura, o busto, quanto Moisés calçava, eu já sei. Eu sei quantas tranças Moisés usava. Eu já sei. Quantas horas Moisés dormiu, eu já sei. Porque você aprendeu a vida inteira. Quem fica na igreja há muito tempo, acaba se entediando. Aí você vai para o lado de fora e fala assim, não, eu tenho que ter minhas orações diárias com Deus. Então, aquele do segundo estágio, né? Vida com Deus e oração pessoal, relacionamento pessoal. Chega uma hora em que a correria te engole. Ela abocanha você. E aí você deixa de orar. E aí você para. E aí sua relação esfria. Automaticamente, se essa relação esfriar, você não tem mais prazer de vir no domingo. Então, se você der mole aqui na oração diária, no seu relacionamento pessoal com Deus, acaba com todo o resto. E é difícil você ser constante, porque também é uma coisa de eterna. Você vai fazendo sempre. E às vezes, quando você fala, Deus não te ouve. E quando você pede e Deus não responde. Aí você fala, Deus me abandonou, tirou férias, também vou tirar. E aí você decide tirar férias também. Por quê? Cansa. Mas é aquele que tem uma vida com Deus, ele vai na igreja, tem uma vida com Deus e é honesto para com as pessoas. Beleza, você trabalha, você está lá, você é honesto, está dando duro, fazendo o correto, não passa a perna em ninguém, não usa as pessoas como degraus, não usa as pessoas como coisas, você está fazendo o que é certo. E aí você, de repente, você vê um cara que tem nem 1/3 do tempo que você tem de empresa. Começou a puxar saco do chefe. E começou a subir, mano. E chegou
Em 6 meses ele chegou onde você batalhou 5 anos para chegar. Aí você vê um outro do lado que só faz falcatrua, que é malandro, que só entrega as coisas em cima da hora, que passa a perna nos outros, que usa os outros como degrau. E o cara começa a ganhar mais que você, o cara começa a ter melhor reconhecimento, a coisa começa a andar. Mano, chega uma hora que você vira, né? Você fala, pra que ficar sendo honesto? Tá louco, dou duro, faço tudo direitinho, os caras aí ganham. Que é isso? O cara já tá de BMW aí, já tá na rua aí, eu tô... Não, para! Eu falo BMW porque hoje não tá tão difícil, né? Eu comprar uma usadinha hoje não tá tão complicado. Mas você fica meio bolado. Então você fala assim, se você resume o cristianismo só nisso, você tá fadado a falhar. Tá fadado a falhar, percebe? Faz sentido isso que eu tô falando ou não? Eu tô viajando. Se você ficar só nessa toada, então tem que ter algo mais. Tem que ter algo mais. Tem que ter algo melhor. Então, a grande questão é que, será que Jesus deu a sua vida numa cruz somente para isso? Para esse estilo de vida, para esse negócio? Jesus gastou a sua vida ensinando os caras, morreu numa cruz, para que a gente pudesse ter esse estilo de vida para isso? Cara, e se eu te disser que tem mais? E se eu te disser que o negócio pode ser mais profundo? Cristianismo tem a ver com identidade e propósito. E aí eu vou justificar para você o porquê da nossa série. Quando você olha, quando você olha Mateus capítulo 5, 6 e 7, que é o Sermão da Montanha, que é onde a gente viu passo a passo os ensinos de Jesus, no primeiro semestre, a gente caminhou bastante sobre isso aí. A gente caminhou bastante sobre Jesus, no Sermão do Monte, todas as falas dele. Ok. Mas o Sermão da Montanha, Jesus trata de coisas de alto impacto interno e pessoais dos seus seguidores. Ele fala muito sobre coisas do coração, lutas internas, sobre as motivações que eu tenho para fazer alguma coisa e não só do fazer. As coisas que ele fala no Sermão da Montanha, Mateus capítulo 5, 6 e 7, são de alto impacto interno. Beleza. Jesus termina aquele discurso e aí Mateus começa o capítulo 8. No capítulo 8, você vê Jesus curando o leproso. Mas não é uma cura qualquer, porque quando ele cura por curar, a Bíblia fala assim, ele curou muitos enfermos e doentes, expulsou muitos demônios, por exemplo. Mas quando ele narra uma cura, quando Mateus quer narrar um episódio, que ele é importante, ele descreve. Ele descreve a cura, ele descreve o episódio, ele descreve o que aconteceu. E com esse leproso aqui, algo extremamente interessante aconteceu, porque Jesus, ele toca no leproso, ele não pronuncia a cura, ele toca no leproso. E a gente sabe que quando Jesus toca nesse leproso, se você vê a vida do leproso, o leproso vivia afastado, vivia com um sininho, tipo de vaca aqui no pescoço, que se alguém estivesse vindo de longe, ele tinha que bater o sininho e dizer leproso, leproso, para as pessoas desviarem do caminho, porque a lepra, esse tipo de lepra, não é a hanseníase que a gente está acostumado hoje. Esse tipo de lepra que era um conjunto de doenças e era muito contagioso. Então, quando descobria que alguém estava leproso, tinha que retirar ele do lar, jogar ele na beira, na margem da cidade, por isso que vem a expressão marginal. Ele vivia na margem da cidade, e ele vivia numa comunidade de leprosos, até que porventura ele fosse curado. Quando ele fosse curado, ele voltava, se apresentava ao sacerdote, e aí ele podia voltar para sua família, podia dar um abraço nos seus filhos, dar um abraço na sua esposa, voltar para casa, voltar para o convívio. Você tem noção de quanto tempo esse cara não sentia um toque? Você tem noção de quanto tempo ninguém encostava nesse leproso? E Jesus, quando o cura, vai lá e toca nesse leproso. E quando ele toca, Jesus mostra compaixão para com esse cara. Compaixão com as necessidades aparentes e as não aparentes. Beleza? Eu não vou me aprofundar em cada texto, só para você ter uma noção do que está acontecendo. Depois ele cura o empregado do centurião. Aquele centurião que vai lá até Jesus e fala assim, o negócio é o seguinte, mestre, o meu servo está doente. Você poderia curá-lo? Aí Jesus, em uns evangelhos, Jesus fala, eu vou lá, né? E outros evangelhos, Jesus está indo até lá. E ele fala o seguinte para Jesus, fala assim, você não precisa nem ir na minha casa, basta uma palavra e meu servo sarará.
Porque eu também sou homem sob autoridade. Eu tenho pessoas sob meu comando. Tenho 100 homens, por isso que é centurião. Tenho 100 homens sob meu comando. E eu falo uma palavra e eles obedecem. E se você disser uma palavra, meu servo será curado. Jesus fala assim, cara, eu não vi tamanha fé em Israel. Então esse cara faz um discurso de fé. E quando Jesus pronuncia isso, o cara lá é curado, o centurião vai embora e recebe a notícia que está tudo bem. Depois Jesus andando, tem um episódio da sogra de Pedro, ele entra na casa de Pedro. Ele entra na casa de Pedro e vê a sogra de Pedro doente. E ele vai direto até a sogra de Pedro, pega pela mão, levanta, cura ela, ela levanta e começa a servir. E começa a servir as pessoas. Algumas pessoas maldosas dizem que foi por causa disso que Pedro negou Jesus. Que ele curou a sogra dele. Eu não acho que isso é verdade. Não acho. Isso é maldade. Né? Mas Jesus curou. E é engraçado que a sogra... Eu amo minha sogra. Deixa registrado online. Minha sogra e eu. Por isso que... o mais importante desse texto é que a sogra de Pedro ela levanta e começa a servi-los. Não tem um diálogo, não tem uma fala dessa moça. Ela só começa a servir. Depois disso, tem um diálogo com possíveis seguidores. Os caras dizem, eu quero te seguir, quero te seguir, quero te seguir. E aí Jesus mostra para eles, fala assim, você quer me seguir? Mas as raposas têm os seus lugares para dormir, o covil e tal. Mas, a gente aqui não tem lugar para recostar a cabeça, não. Aí Jesus mostra para esses seguidores o seguinte, não há conforto me seguindo. Não há conforto me seguindo. Beleza. Aí eles vão para o mar e tal, atravessar o mar, acontece aquela tempestade toda que a gente viu aqui, a gente estudou isso, a gente viu esse texto. E os caras, Jesus, não te importa que a gente morra? Jesus estava dormindo. Ele acorda e Jesus vai acalmar a tempestade. E aí eles terminam o texto mais assustados do que começaram. Porque eles ficaram mais assustados com o que Jesus fez do que com a tempestade que iam matá-los. E eles perguntam, quem é esse? Jesus coloca uma pontinha de dúvida sobre a sua própria identidade na cabeça dos discípulos. Eles têm que começar a processar que eles não entenderam ainda quem é Jesus. E por último, ele atravessa o mar, chega na cidade de Gadara. No texto de Mateus tem 2 endemoniados. Jesus liberta os endemoniados, eles vão para os porcos caem na ribanceira, o povo vem, fica admirado do que aconteceu, mas o povo fala, nós não queremos você aqui, porque senão eles entenderam que Jesus ia acabar com a suinicultura deles. Porque se para libertar 2 matou uma manada de porcos, para libertar a cidade matar todos os porcos, eles entenderam isso, eles viviam dos porcos, então eles falaram para Jesus ir embora. E aí Jesus é rejeitado. Ok. Gravou isso? Esses percursos? Ok. Aí a gente chega em Mateus capítulo 9. Vamos fazer de novo a análise. Mateus capítulo 9. Em Mateus capítulo 9 é bem interessante também. Jesus cura um paralítico reafirmando a sua autoridade. O cara não andava desde pequeno. Jesus vai e cura e as pessoas reconhecem que ele tem autoridade. Porque o discurso Jesus não vai curar o cara primeiro. Jesus fala assim, seus pecados são perdoados. Aí o cara começa a contestar. Quem é você que perdoa pecado? Ele fala assim, quem é? O que é mais fácil? Perdoar pecado ou dizer levanta e anda? Então, para vocês saberem que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados, eu digo levanta e você anda. E o cara levantou e andou, os caras ficaram bolados. Jesus demonstra a sua autoridade. Saindo dali, ele encontra um cara na coletoria. E quem é esse cara? O autor do livro, Mateus, Levi, ele está sentado ali. Jesus fala assim, vem e me segue. E aí Levi vai e prepara um banquete na casa dele, e eles jantam juntos e tal. E aí Jesus reafirma para os discípulos o seu propósito. Porque os discípulos devem ter ficado bolados. Fala assim, quê? Como assim? O que está acontecendo? Esse cara aí é um perseguidor, esse cara é cobrador de impostos, esse cara é mau caráter, esse cara é bandido, ele é da milícia, e você está chamando esse cara para te seguir, mano. Percebe? Quando Jesus acalma a tempestade, esses caras ficam bolados. Aí agora eles chamam cobrador de impostos, eles ficam mais bolados ainda. Mas aí Jesus lá com eles, Jesus reafirma o seu propósito. Ele fala assim, eu vim para chamar pecadores, eu não vim chamar gente que não precisa. Percebe que em tudo isso os discípulos estão acompanhando. Sabe?
Aí depois Jesus discursa sobre o vinho novo, vasilha velha, ele fala o seguinte, ó, você entendeu o que está acontecendo, não adianta você estar com o coração antigo, estou traduzindo. Você tem que precisar de um coração novo para receber esse novo que está vindo. Vinho novo numa bolsa de couro nova. Se você botar o vinho novo na bolsa de couro velho, ela vai explodir, vai arrebentar. Então, se você tentar me entender com esse teu coração antigo, a minha verdade vai estourar você de dentro para fora. Isso não vai ser legal, então você precisa trocar o coração. Percebe? Ele discursa sobre isso. Aí depois, Jesus está indo... tem a mulher do fluxo de sangue, quando ele vai curar a filha do chefe da sinagoga. Nesse meio, a mulher interrompe ele. Eu tinha uma mulher que tinha um fluxo de sangue, uma menstruação contínua há 12 anos. E essa mulher toca na roupa dele. Essa mulher era impura. Essa mulher ali, segundo a religião judaica, ela deixou toda a multidão impura, porque ela estava ali, ela não podia estar ali. Porque esse período da mulher era um período que eles consideravam impuro. A mulher tinha que ficar afastada. E ela tornou aquela multidão toda impura. E ela tocou em Jesus. E quando ela toca em Jesus, ela é curada. E aí rola um diálogo. Jesus a expõe. Fala, quem tocou em mim? Porque se ficasse na surdina, eles não iam saber o que aconteceu. E essa mulher, talvez, ela não teria o reconhecimento público de ela estar curada. E Jesus, então, traz isso à tona. E ela foi curada. Não, isso aqui é uma tempestade que está errado. Isso aqui é da outra. E aí depois ele vai até a filha do chefe e cura a filha do chefe ressuscita a filha do chefe da sinagoga. O cara estava precisando de auxílio, ele estava precisando, que a filha dele estava doente, ele não sabia o que fazer, e ele então recorre a Jesus. Ele vai até Jesus. Só que uma cura me chama muita atenção nisso tudo. Que no final desse processo todo, no final de tudo isso, cara, ele cura 2 cegos e um mudo. Nos outros evangelhos não tem 2 cegos. É um cego. Aqui nesse evangelho ele cura 2 cegos e um mudo. Quando você analisa isso tudo, você percebe tudo que ele está fazendo com esses caras. A intenção, a interpretação que eu tenho é de que ele, o que ele está querendo fazer? O que ele está querendo ensinar? Jesus está querendo mostrar para essas pessoas, para os discípulos, falar assim, vocês agora estão vendo, vocês agora viram, eu liberei os olhos de vocês para vocês verem o que precisava ver. Ok? Agora eu estou liberando a boca de vocês, o que vocês precisam falar. Ok? E aí, depois disso, que ele cura esses 2 cegos e o mudo, o que vem? Tem esse texto aqui, que a gente vai ler aqui agora. Olha o que ele diz. Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. Chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. Esses são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Filipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o publicano. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Simão, o zelote. E Judas Iscariotes, que o traiu. Ok. Até aí. Queridos, você percebe tudo que Jesus fez, de todo mundo presenciou tudo que ele estava fazendo, a cura, a rejeição, estava presenciando como que ele lidou com as circunstâncias da família, que é a sogra de Pedro, como ele lidou com os estranhos, como ele lidou com as necessidades mais diversas. E agora é como ele dissesse, vocês já viram bastante, agora é a hora de vocês, está na mão de vocês, vai.
Percebe? Agora ele diz, agora é com vocês. É como se ele delegasse, entregasse isso e falasse, agora é com vocês. Beleza. Agora, Jesus entrega essa dinâmica para eles. E aí, como é que vai ser? Como é que eles vão se comportar com relação a tudo isso? Como é que eles vão se relacionar com relação a tudo isso? Porque estava neles agora. Cara, e a minha pergunta que eu faço é a seguinte. Entra na cabeça de Jesus. Jesus sabia que ele não ia ficar muito tempo aqui, que ele ia para o Pai. Certo? Jesus sabia o que ele vinha fazer, que era para reconectar a todo mundo. Certo? Por que Jesus ia deixar a obra mais importante da humanidade na mão de algumas pessoas? Por que Jesus ia deixar a obra mais importante da história da humanidade na mão de algumas pessoas que ele tinha acabado de conhecer? Você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar nessa dinâmica? Quando Jesus faz isso, diz respeito a propósito e à identidade. Sabe por quê? Porque essa é a primeira vez que Jesus comissiona esses caras. É a primeira vez que ele envia essas pessoas. Depois ele vai enviar lá no final. E Jesus queria dar um teste para eles, para eles já fazer o test drive, para eles começarem a rodar. Certo? Todo o discurso de Jesus, vocês ouviram o que foi dito, eu porém vos digo. Vocês ouviram o que foi dito, eu porém vos digo. Vocês ouviram o que foi dito, eu porém vos digo. Jesus foi arrancando as amarras da religião da vida desses caras. Só que se Jesus simplesmente arrancasse as amarras da religião da vida deles, agora conseguiu. Se Jesus só arrancasse as amarras da religião da vida deles, você imagina, esses caras não são mais escravos daquelas coisas, escravos daquelas amarras. E agora? O que ficaria? Obviamente, Jesus sabia que se a gente é liberto de alguma escravidão, automaticamente a gente vai correr para outra escravidão. Mas como é que você pode garantir isso, Rodrigo? Ué, a Bíblia fala. Quando Jesus, lá em Efésios, fala que Jesus teve o mesmo sentimento que houve em Jesus, não usurpou ser igual a Deus, assumindo a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Percebe a ordem? Ele assume a figura de servo para ser semelhante de homens, porque o homem é servo por natureza. Depois que o pecado entrou no mundo, o homem passou a se tornar servo sempre de alguma coisa. Ele não consegue viver sem servir alguma coisa. E os ídolos, que são aquilo que ganha o nosso coração ao longo da vida, eles nos escravizam, nos colocam de joelho e sugam a nossa vida. Eles nos comem vivos. E Jesus sabe do problema disso. Então Jesus tira todas as amarras deles e faz o quê? Eu não posso deixar esses caras sem aqui servir. Eu não posso deixar esses caras sem propósito. Eu não posso deixar esses caras sem identidade. Eu tenho que colocar alguma coisa dentro deles. E Jesus começa a colocar dentro deles propósito. Quando Jesus dá essa missão para eles, Jesus dá para eles propósito. E aí, eu fui pesquisar sobre o que estão falando hoje sobre propósito. Eu descobri que está uma febre, tem um best-seller de um guru brasileiro indiano sobre propósito. Tem muita gente falando sobre propósito. A Endeavor falando sobre propósito, que é um fórum só para empreendedores. Tem o TED Talking no YouTube falando sobre empreendedores. Marcelo Taz, Cortella, muita gente falando sobre propósito. Então, as empresas buscando propósito, as pessoas buscando propósito. Só que uma deficiência que eu encontrei em todas as explicações sobre propósito é que todos os propósitos eram finitos e temporais. Quando não, elas se confundiam com metas. Porque se o propósito for uma meta, então sua meta é ter uma casa na praia. Então, se o seu propósito é ter uma casa na praia, você vai trabalhar que nem um condenado. Vai deixar de comer o hambúrguer no final de semana para guardar dinheiro para comprar a casa na praia. Você vai deixar de tirar férias para comprar o raio da casa na praia. E você vai comprar a casa na praia. E daí você juntou o dinheiro, você comprou a casa na praia. E agora, qual é o teu propósito? Acabou. Acabou o propósito, acabou. Aí a vida se torna vazia. Muitas pessoas
como seu propósito o trabalho, ser o melhor funcionário, ser o melhor trabalhador possível, causar impacto na sociedade através da sua empresa, causar impacto através da sua profissão. Beleza, a pessoa gasta seu tempo com esse propósito, aí aposenta. Acabou o propósito da sua vida. E aí? Aí muitas pessoas não sabem quais são os seus próprios propósitos. Aí fala assim, não, mas eu vou trabalhar numa empresa que tem propósito. E aí você busca empresas que têm propósito. E aí você vai trabalhar, não, porque essa empresa tem propósito, ela quer, tipo empresas que dizem, a cada tanto que eu vender, eu dou um prato de comida para quem não tem, para quem está com fome. Então tem empresas novas, empreendedores que já viu mais de 1 milhão de pratos de comida. Legal! Mas com o tempo, você percebe que você não está cumprindo o teu propósito. Você está cumprindo o propósito de outra pessoa. Quando Jesus analisa esses caras, ele olha para aquilo e fala assim, eu vou te dar um propósito. A missão é o teu propósito. Qual é o teu propósito? Ser a esperança do mundo. É pouca coisa, não? Jesus está dizendo para esses discípulos, cara, vocês são a esperança, a única esperança do mundo. Porque só através de vocês eles vão conhecer a palavra libertadora e transformadora que liberta dessas amarras e que leva para uma vida mais próxima de Deus. Quando Deus dá esse propósito para eles, isso preenche o coração deles. A minha pergunta para você é, qual é o teu propósito? Qual o propósito da tua vida? Tudo bem se você não conseguir responder agora, isso não quer dizer que você está enrolado. Não. É que muita gente nunca parou para pensar nisso. Ok? É normal. Muita gente nunca parou para pensar no propósito da sua própria vida. Os ateus vão dizer, eu não acredito em propósito, como o Luiz Felipe Pondé. Fala assim, eu não acredito em propósito, não acredito, porque eu acho que a gente veio do nada e a gente vai para o nada. É porque ele é ateu. Só que ele é muito inteligente, ele não ignora quem tem propósito. Porque ele sabe que é uma discussão muito inteligente. Qual é o teu propósito? Quando Jesus faz isso, cara, ele preenche esses caras por dentro. Ele preenche esses caras. Ele fala assim, cara, olha, tá vendo essa multidão aqui? Eles são como ovelhas sem pastores, eles estão abandonados, estão vulneráveis. Essa multidão aqui está perdida. E sabe quem vai levar esperança para essas pessoas? Você. Você é a esperança do mundo. Não é a esperança. Você é a única esperança do mundo. É disso que ele está falando. E a grande questão é o que é o propósito, né? Ele está ligado a ser e não ao fazer. Não está ligado ao que você faz. O que você faz é o meio para atingir um propósito. O que você faz não tem a ver com meta. Agora, propósito tem a ver com o que você é. Tem a ver com a sua identidade. Tem a ver com o que você é por dentro. Então, quando eu olho, Michael Gorin, um pensador que vem todo ano aqui nesse congresso que eu vou, ele diz o seguinte, nada dá mais significado ao indivíduo do que encontrar o seu papel na grande história que Deus está desenvolvendo. Ele poderia fazer tudo sozinho, mas escolheu um povo através do qual cumpre seu propósito. Ele diz para cada pessoa, exerça o seu papel, cumpra o seu propósito. Deus poderia fazer tudo sozinho, cara. Já parou para pensar nisso? O que seria mais eficaz? Ele fala assim, ó, pronto, morri, ressuscitei, paguei a dívida, tá bom, agora nós vamos espalhar essa mensagem. Pega metade dos anjos que estão no céu, desce com ele, fala, vamos falar. Fala para mim, que se tu vê um anjo, meu irmão, na tua frente, como é que tu fica? Vamos fazer uma figura
mítica, né? Porque anjo não tem asa. A Bíblia não narra nenhum anjo que tenha asa. Quem tem asas são querubins e serafins. Mas você imagina lá, você está dirigindo na Bandeirante. Pá, 120. Tranquilo, dentro do limite. Mas sua vida toda errada. De repente, chegou a tua hora de ouvir a mensagem. Um anjo senta do teu lado do banco do carro. Fala pra mim. Como é que é, cara? Ou então tu tá em casa lá, no computador sozinho, fazendo aquelas besteiras que você faz quando ninguém tá vendo. Aí você olha pro lado, tá o anjo sentado aqui do teu lado. Um dia tem um sequer que não ia acreditar no vídeo. Metade ia morrer de infarto, né? Só por ter visto o anjo. Mas ele fala, não. Eu não vou fazer isso. Eu quero esse povo. Quero que seja do meio deles. Eu tenho um povo amado. E esse povo vai fazer a diferença no meio da humanidade. Esse povo vai ser a esperança do mundo. Então eu percebo que Jesus ele não abandonou a missão mais importante na terra nas costas dos discípulos. Ele simplesmente chamou os discípulos para participar. Sabe por quê? Porque quando ele envia os discípulos, o que ele fala? Eu te dou autoridade sobre. Então Jesus, o que ele exige, ele capacita. O que ele exige, ele te dá. Ele não te abandona, ele te fala assim, eu estou te dando tudo o que você precisa para cumprir esse propósito. Eu quero que você participe comigo disso. Eu quero que você participe comigo disso tudo que a gente está fazendo. Querido, um dia nós iremos diante de Deus prestar conta do propósito que Ele estabeleceu para nós. Isso precisa estar muito claro na nossa cabeça. Um dia nós iremos estar diante de Deus para prestar conta de ser a única esperança do mundo. Segundo lugar, nosso propósito também é ser e viver como igreja. E quando eu digo ser e viver como igreja, a gente precisa aprender, primeiro, a diferenciar. A gente precisa diferenciar, querido, trabalhar na igreja e trabalhar como igreja. Trabalhar na igreja é uma coisa que comumente a gente chama isso de ajudar a fazer as coisas aqui. Trabalhar como igreja é trabalhar com propósito. Por que eu chego cedo aqui de manhã? Porque eu tenho um propósito. Eu sei que vai chegar aqui pessoas que eu tenho convidado, pessoas que Deus está atraindo para cá. Eu quero que esse ambiente seja o melhor ambiente possível, para que eles entendam que Jesus é a única esperança do mundo. E eu quero participar disso. Eu não chego cedo para trabalhar na igreja. E se você faz isso, muda, por favor. Não é assim que funciona. Não deveria ser assim. A gente precisa entender, trabalhar como igreja. No nosso trabalho, tudo que a gente faz, trabalhar como igreja. Então a gente precisa diferenciar uma coisa da outra. A outra coisa que a gente precisa, é muito importante para a nossa vida, experimentar a maternidade espiritual. Querido, isso não tem preço. Quando você é participante da vida de alguém, e que essa pessoa estava acabada, isolada, perdida, e você atrai essa pessoa, Jesus através da sua vida chama essa pessoa, as coisas fluem, e você vê um restaurar na vida dessa pessoa, e depois no dia do batizado dessa pessoa, no dia da recepção dela como membro de uma comunidade, quando o pastor fala assim, eu quero que você aponte e traga para cá para frente uma pessoa que foi de extrema relevância nessa guinada da sua vida, essa pessoa fala, foi ela, foi ele. E você é chamado para vir à frente como sendo aquela pessoa mais importante nesse processo. A gente precisa experimentar essa gestação espiritual, ser pais espirituais e mães espirituais. Isso faz parte do nosso propósito. Isso completa a gente. Isso completa a gente de dentro para fora. E por último, a gente precisa entender que quando eu não faço parte disso, eu cometo pecado. Tiago, capítulo 4, versículo 17, fala o seguinte: aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Aquele que sabe
fazer o bem e não faz, comete pecado. Não sou eu que estou dizendo, é o livro de Tiago. E para fazer o certo é preciso ter coragem. É preciso ter coragem. É preciso encarar o propósito. Não ter vergonha da rejeição. Percebe que Jesus passou por todos os processos que a gente passa quando vai entrar com a pessoa. Ele passou pela rejeição na Gadara, lembra? E os discípulos viram como ele agiu com a rejeição. Vocês não me querem? Tudo bem. Tem outros que querem. Vamos lá. Vamos continuar o processo. Ele nos desistiu da missão. Às vezes, nesse propósito, você vai ser rejeitado. Normal, Jesus foi rejeitado. Mas eu não posso me esconder atrás disso para não cumprir meu papel. Porque se eu não fizer isso, eu estou cometendo pecado. Eu preciso ter coragem para isso. Barreiras precisam ser derrubadas. E as maiores barreiras que precisam ser derrubadas estão dentro de nós. Dentro da gente. Quando eu vejo Romano capítulo 5, versículo 6 a 8, eu vejo qual é a motivação que eu tenho para fazer isso. Paulo diz assim: de fato, quando não tínhamos força espiritual, Cristo morreu pelos maus, no tempo escolhido por Deus. Dificilmente alguém aceitaria morrer por uma pessoa que obedece às leis. Pode ser que alguém tenha coragem para morrer por uma pessoa boa. Mas Deus nos mostrou o quanto nos ama. Cristo morreu por nós, quando ainda vivíamos em pecado. Sabe o que ele está querendo dizer, querido? Ele está querendo dizer que foi quando você estava irremediavelmente nas agonias do pecado, como a música que a gente cantou, se tu olhares para dentro de mim, nada encontrarás de bom. No momento em que você não tinha nada de bom que atraísse a atenção de Jesus, ele se ausentou da suprema zona de conforto, rasgou a eternidade, abriu o céu e veio viver dentro de uma adolescente de 16 anos, passar pelas agruras da infância. Jesus teve que mamar. Jesus teve que ser trocado a fralda. Jesus teve que ser dado banho. Você acha Jesus como bebê, já falava assim: não, eu sou independente, está comigo, eu me resolvo. Jesus passou por todo esse processo com uma única e exclusiva intenção: atingir a minha e a sua vida. Só. Jesus conviveu com pessoas que não gostavam dele. E ele conviveu bem com essas pessoas. Jesus era uma pessoa legal. As crianças queriam estar perto de Jesus. Você já viu criança se aproximar de pessoa chata? A criança não vai perto de pessoa chata. Ela se esconde dentro das pernas dos pais e fala: não quero. Jesus era legal. Jesus era da hora. Jesus era o cara. Ele veio única e exclusivamente para resgatar a minha e a sua vida. Jesus deu um passo decisivo em direção ao ímpio, abraçando com aceitação, amor e perdão. Jesus perdoou o pior que esse planeta tinha para oferecer. Jesus perdoou. Então, quando eu atravesso uma sala, atravesso uma rua, atravesso uma calçada para encontrar alguém, para falar com alguém, para fazer o bem para alguém, para compartilhar a vida de Jesus com alguém, eu atravesso porque Ele fez a travessia definitiva. As pessoas eram o único objetivo de Jesus. O único. O Steve Andrews é um pastor da Kensington Church. É uma igreja nos Estados Unidos, que em época de Natal, essa igreja ela fica um pouquinho inchada. Ela reúne mais ou menos no seu culto dominical 50 mil pessoas. E esse cara é um líder que ele não prega. Ele também está nesse congresso que a gente sempre vê. É um cara assim, você passa por ele, ele está sorrindo. Ele quer te cumprimentar, ele quer falar com você. Mesmo se você não fala inglês, ele quer falar com você. É um cara muito fantástico. Esse cara é líder e é aglutinador de pessoas. A especialidade dele é motivar pessoas e colocar as pessoas na posição correta. Ele disse uma frase simples, porém muito impactante. Ele fala o seguinte: não faça porque você tem que fazer. Faça porque você quer ser parte.
Faça porque você quer fazer parte disso que Deus está fazendo no mundo. E aí você fala assim, Rodrigo, eu não sei. Tá bom, esse é o propósito, mas eu não sei o que eu tenho que fazer. Eu não sei o que eu tenho que fazer. Beleza, você não sabe o que tem que fazer? Eu quero passar a cena de um filme para você. O filme chama-se, em português, Até o Último Homem. Não sei quem já assistiu, quem já assistiu, levanta sua mão só para saber. É um filme dirigido pelo Mel Gibson, concorreu ao Oscar, mas os outros filmes que estavam lá eram mais aclamados pelo politicamente correto, e então o filme dele não venceu. Mas conta a história do soldado Edmund Dawson. Desmond Dawson. E Desmond era um garoto que desde a infância ele era muito divertido, muito brincalhão, até que um dia, numa briga, porque seu pai era muito violento, seu pai guerreou a Primeira Guerra Mundial. Depois ele perdeu os amigos, ele se tornou alcoólatra e a vida virou um inferno. Ele era muito agressivo, muito abusivo. E ele e os irmãos viviam brigando. Em determinado dia eles estavam lá na briga, ele pega um tijolo e dá na cabeça do irmão desmaia. E ele fica apavorado com o que ele estava fazendo, e ele vai para um quadro que tinha na casa, ele vê um quadro, e dentro desse quadro tinha uma figura de Caim matando Abel. Ele fica apavorado, e a mãe dele vai lá para ele e fala assim, não, seu irmão vai ficar bem. Ele fala, eu quase o matei, mãe. E assassinato, matar pessoas, é o pior pecado que Deus, aos olhos de Deus. Aquilo é impresso. Eu não acho que é o pior, porque a Bíblia não fala que isso é o pior, mas aquilo ficou impresso no coraçãozinho do menino, que ele leva isso para a vida dele. E ele vai, imbuído naquele afã da Segunda Guerra Mundial, depois do ataque de Pearl Harbor, ele fala, o irmão dele se alista, ele também se alista. Ele se alista porque ele entendia que Deus estava chamando ele, que ele tinha um propósito, só que ele tinha um objetivo, ele tinha uma regra que ele tinha, que ele decidiu seguir. Ele não pegaria em nenhuma arma. E aí dentro do exército, quando as pessoas descobrem isso, começam a perseguir, batem nele, ele era um objetor de consciência, que chama, ele tem que ir para uma corte marcial para conseguir o direito de ir para a guerra e defender o seu país, mas ele não queria matar ninguém, ele só queria salvar pessoas. Pois bem, chegam lá, ele conseguiu, se formou médico no exército, vai para a guerra. Mas só que ele não consegue, ele não tem respeito das pessoas ali. Então ele sobe o cume. O cume chamava Rockshall, que é o nome do filme em inglês. Naquele cume perto de Okinawa, os japoneses tinham feito vários túneis. Então, quando vinha o bombardeio aéreo, eles se escondiam nos túneis. Quando vinham as pessoas, os soldados americanos, eles saíam, guerreavam. E aí, quando os soldados achavam que tinham vencido, porque não tinha como vir mais, eles vinham dos túneis de novo e dizimavam. E já tinham dizimado 2, 3 companhias lá no túnel. Em determinado momento, Dawson passa por essa circunstância onde o exército americano é devastado. E ele fica lá em cima, todo mundo em retirada. E no momento dessa retirada, um amigo dele falece. E aí eu vou passar essa cena para você. Eu quero que você preste atenção nisso aqui comigo, por favor. Don't you do that. Come on. Come on, Smitty. Stay with me. Let's go. We gotta move. Come on.
can't hear you. All right. Só até aí. Percebe? A vida dele inteira foi guiada para aquele momento. Ele chega e fala: o que você quer de mim? Eu não estou entendendo. Eu não consigo te ouvir. É tanta morte, tanta desgraça. E aonde que ele ouve a voz de Deus? No meio das explosões, dos estilhaços, no meio do bombardeio. Entre pessoas perdendo os pedaços de si, pessoas sangrando, pessoas morrendo. E é de lá que ele ouve a voz: socorro, me ajude. Eu quero dizer para você, querido, seus vizinhos estão sangrando. Seus vizinhos estão sendo despedaçados porque estão vivendo longe de Deus. Seus vizinhos estão sendo mal orientados porque não estão guiados pela palavra de Deus. Seus colegas de trabalho estão sendo mal orientados, estão perdendo pedaços durante a vida porque eles não têm uma luz sequer de Jesus para os orientar. E é de lá que você precisa ouvir a voz: socorro, me ajude. Quem é a esperança do mundo? Quem é a esperança do mundo? É nessa hora que você tem que bater no peito e dizer: eu sou a esperança do mundo. Eu sou a esperança do mundo. Não faça parte só porque você quer fazer. Não faça porque você tem que fazer. Faça porque você quer ser parte disso tudo. Talvez você esteja hoje com Edmundo Dawson, Desmond Dawson, e esteja perguntando: eu não consigo te ouvir, eu não consigo te entender. Ouça a voz dos seus amigos de trabalho. Ouça a voz dos seus vizinhos. Ouça a voz das pessoas que estão ao teu redor. E você vai ouvir, entre linhas: socorro, me ajude. Minha vida financeira está um caos. Meu casamento está afundando. A depressão está me alcançando. A solidão está vindo ao meu encontro. Ouça o que essas pessoas estão dizendo. Porque você é a esperança. Ok? E eu quero fazer uma oração com você. A gente tem muito mais coisas para fazer, para falar, mas eu quero fazer uma oração com você sobre isso. Eu quero fazer uma oração diferente com você. Eu quero fazer uma oração em que você vai usar a voz e o corpo. Então, se você puder, eu queria que você ficasse de pé agora comigo. E eu queria que você fizesse assim com suas mãos. Suas mãos fechadas, cerradas. Você vai repetir comigo essa oração. Senhor, eu sei que procuro viver a vida seguindo os meus propósitos. Senhor, que não tenho sido não tem sido o que o Senhor espera. o que o Senhor espera. Agora eu quero que você abra a mão. Repita comigo. Te entrego os meus medos e dificuldades. Te entrego os meus medos e dificuldades. E agora eu quero que você pense, quais são os seus medos e dificuldades que você precisa entregar para Deus? Só na sua cabeça. Quais são os medos, as dificuldades, os problemas que você precisa entregar para Deus? Diga a eles mentalmente.
Agora eu quero que você estenda seus braços como quem está recebendo algo. E repita comigo. Preciso que me conceda. Preciso que me conceda. E agora eu quero que você pense, o que você precisa que Deus te conceda? O que você precisa receber de Deus? Para que você cumpra o seu propósito, para que você seja aquilo que Ele espera que você seja. Agora eu quero que você cruze as mãos como quem recebeu e traga no peito, como quem já recebeu. E diga, obrigado por me acolher. Por acreditar em mim. E confiar que posso ser melhor. Recebo a sua graça. Com gratidão. Amém.